Nós terminamos a semana passada falando sobre as características do perdão e dissemos que é um mandamento aos filhos de Deus. Em outras palavras, se você é cristão, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não tem opção de não perdoar alguém e continuar sendo cristão, continuar andando, desfrutando da comunhão com Deus. Não tem jeito, né? Parte das nossas, vida, parte da característica da nossa vida, aquilo que nós recebemos de Deus, da maneira como nós fomos perdoados, nós também devemos perdoar. E é universal, ou seja, abrangente, é para todos que existem, qualquer pessoa que porventura nos ferir, nós temos essa graça que deve fluir em nós, que é perdoar. Tem que ser uma atitude constante. Então, em casa, no seu trabalho, quando você estiver dirigindo, quando você sair às compras, em qualquer situação, perdão tem que ser uma atitude constante. Da mesma forma que a atitude de amor tem que ser constante. O tempo todo nós precisamos amar a Deus, o próximo e a nós mesmos. E perdão e amor são atributos do caráter, da nossa escolha, das nossas decisões que estão andando juntinhas, lado a lado. Quem ama também perdoa, né? É uma decisão, é outra característica do perdão, é uma decisão que fazemos e não uma emoção, um sentimento que nós temos, é uma escolha. E às vezes, como eu disse, né, entre os dentes, assim, você tá bem bravo, alterado, mas você se compõe, você se domina, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então nós temos como fruto, né, do amor o domínio próprio. Então nós seguramos as pontas dependendo da graça de Deus para nos fortalecer e tomamos a decisão correta, né? A outra característica sobre o perdão, que eu não falei na semana passada, e é a base fundamental quando nós vamos ou temos que perdoar, perdoar significa assumir o prejuízo. Este é um entendimento que todos nós precisamos ter. Quando nós não temos esse entendimento, nós nos alicerçamos e nos fortalecemos na nossa justiça própria. Ou você nunca teve que ajudar alguém que estava muito chateado, cheio de ressentimento, e chorando pelos cantos dizendo, mas não foi justo, essa pessoa me prejudicou muito, não foi justo. E não é justo mesmo. Se fosse justo, você não precisava perdoar. É porque foi injusto. Toda maldade, toda injustiça, toda ofensa é injusta. Não vai ter uma ofensa justa. Por isso que perdoar significa assumir o prejuízo, tomar sobre si o prejuízo. E eu vou te dizer, quando você pede perdão a Deus por alguma ofensa, ou pelos pecados que você já cometeu, que você já pediu perdão, e a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Você acha que é simplesmente porque Deus é Deus e Ele nos perdoa? Não, não é isso não. Ele tomou sobre si as nossas injustiças, os nossos pecados caíram sobre Jesus, Ele pagou o preço. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Está anunciando que Ele tomou sobre si os meus, os teus, os nossos pecados. Então, como Ele pagou, Ele tem o poder, a autoridade para perdoar os pecados. Mas por quê? Ele já pagou. Ele tomou sobre si o prejuízo. Entenda, é impossível perdoar alguém que nos prejudicou sem que você entenda, ok, beleza, ele me prejudicou nisso, ele fez isso, ele bateu no meu carro e fugiu e não arcou com as responsabilidades, mas eu assumo o prejuízo, eu vou dar um jeito, Deus vai me dar graça, eu vou sair bem. Se você não tiver essa atitude, pode esquecer, perdão não existe, porque sempre você vai querer uma reparação, seja ela financeira, seja ela moral, seja ela emocional. Em outras palavras, você quer que aquela pessoa sofra pelo que ela fez contra você. Alguns até chegam a orar dizendo, Deus pesa a mão. Olha, isso não é a propriedade da igreja nem dos cristãos. Nós temos sim que olhar para este mundo ou para os pecadores com um olhar de misericórdia, pedindo a Deus que tenha misericórdia. Agora, isso é diferente quando nós somos as pessoas prejudicadas? Não, de jeito nenhum. Então, perdoar, escreva bem isso, até na sua Bíblia, para você não esquecer. Perdoar é assumir o prejuízo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, e você pode anotar aí para ler depois quando você estiver reestudando, essa palavra. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versos 6 e 7, diz assim, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Você já soube de algum caso de irmãos que em negócios dentro da igreja, um deu cano no outro e o outro chamou a polícia ou agiu fazendo, uma ação judicial contra outra pessoa? Tem alguns casos assim. E lá na igreja de Corinto estava acontecendo algumas situações dessa natureza. E aí Paulo, ele escreve sobre isso dizendo, entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ele está sugerindo isso. Em outras palavras, perdoar é assumir o prejuízo. Nós precisamos, irmãos, entender que no reino de Deus, relacionamento é muito maior, é muito mais importante do que dinheiro, do que posses, do que qualquer coisa que faça parte deste mundo. Nós não podemos permitir de maneira nenhuma que o nosso coração seja pesado por causa dos jugos deste mundo. Então, nós precisamos aprender a perdoar. Como que isso acontece? Como nós devemos perdoar? Eu tenho aconselhado algumas pessoas que chegam para mim,
atribuladas, sofrendo, e aí quando a gente discerne que o problema é falta de perdão, aí vem, mas pastor, eu não consigo perdoar, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consigo. Por quê? Porque está olhando para a situação no contexto emocional, das emoções, dos sentimentos. E realmente o coração está apertado, as emoções estão engrupidas, né? Às vezes até ódio. Não vai conseguir nunca. Por isso que eu costumo dizer para as pessoas ensinando sobre perdão, que o perdão está na palma da mão. Faz assim com a sua mão, olha lá. Você vai ver 5 dedos, a não ser que tenha tido algum acidente com você. Mas se não aconteceu nenhum acidente com você, você vai ver 5 dedos. Isso significa que cada um dedinho desse daqui, ó, representa uma ação, uma decisão que você precisa tomar no exercício de perdoar. Como que é isso? Você pode, então, pegar a sua mão, colocar num papel, pegar uma caneta e ir contornando assim os dedos e desenhar a sua mão lá no papel, tá? Ou você pode escrever no seu dedo assim com caneta dessas que não apagam fácil, né? Aí para você não lavar a mão e sair. Ou então você pode colocar 5 pontos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Mas o que eu quero que você faça? Dê um jeito de não esquecer. E todas as vezes que você olhar para a sua mão, você vai ver a estrutura. Como que nós podemos e devemos perdoar. Você já sabe que perdoar é assumir o prejuízo. Então você já tomou essa decisão, já colocou isso diante de Deus, né? Ele é que vai julgar a outra pessoa. Aí você vai para o primeiro dedinho, aqui ó. Primeiro ponto, perdoar é decisão. Você toma a decisão de perdoar. E nesse caso eu vou te dizer, não olhe dizendo, Deus, eu quero perdoar. Não, você vai dizer, Deus, eu perdoo. E fala o nome da pessoa que você está perdoando e fala o que ela fez contra você. Deus, eu perdoo o João porque ele cuspiu na minha cara e eu fiquei com muita raiva. Estou dando um exemplo só, né? Você está tomando a decisão e direcionando esta decisão. Foi o João. E o que ele fez? Ele cuspiu no meu rosto. Mas eu o perdoo, eu não vou cuspir no rosto dele, eu não vou bater nele, eu perdoo no nome de Jesus. Então, primeiro dedinho, você toma a decisão de perdoar, porque perdoar é uma escolha, é uma decisão. Segundo ponto, segundo dedinho que você vai ver lá, você vai escrever, dependa da graça de Deus para viver essa decisão que você tomou. Você não é bonzinho, você não é perfeitinho, tá? Você não é aquela bondade em pessoa que, vai ser uma tranquilidade. Não vai ser não. Então, você precisa da graça de Deus para viver essa decisão que é de Deus na sua vida. Então, tome a decisão, dependa da graça de Deus para você vivê-la. Aí vai para o terceiro dedinho lá, tá? Para o terceiro ponto. Volte ou comece a fazer o melhor possível para a pessoa. Eu te perdoo, mas nunca mais apareça na minha frente. Entenda, lembra o Pai Nosso? Assim como eu perdoo aqueles que pecam contra mim, Senhor, me perdoa também. Já pensou se Deus olha para você e fala assim, eu te perdoo, mas nunca mais apareça na minha frente? Você vai se sentir perdoado? Então, volte a fazer o melhor possível para aquela pessoa. Entenda que amor é também uma decisão e é a escolha de fazer sempre o melhor possível para Deus, para o próximo e para si mesmo. Então, neste caso, você
teve um relacionamento quebrado, uma situação complicada por causa que alguém pecou contra você. Teve uma barreira ali, uma separação, mas você perdoou. Você tomou a decisão de perdoar. Então, jogue essa barreira para baixo, destrua isso e volte a fazer, dê o primeiro passo em direção àquela pessoa, cuidando dela, fazendo alguma coisa que chame a atenção, mostrando apreciação, porque não tem mais uma barreira. Você entendeu, né? Aí você vai para o quarto dedinho, quarto ponto. Disciplinar a mente e não aceitar pensamentos negativos contra aquela pessoa. Gente, aqui é onde acontecem as maiores dificuldades. A pessoa entende que tem que perdoar, a pessoa entende que precisa da graça de Deus, ela está até disposta a fazer o melhor possível para aquela pessoa, que é uma atitude de amor, mas o tempo todo está tendo pensamentos ruins, lembrando do que aconteceu e às vezes até desenvolvendo outros pensamentos e colocando-se até como vítima. E começa a dizer, mas eu fui muito tonta, eu fui muito tonto, eu devia ter feito isso, 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 quando aquela pessoa falou isso comigo, quando ela fez aquilo comigo, eu devia reagir. Quem ela pensa que é? Que é a dona do mundo, que pode fazer qualquer coisa, que pode pisar as pessoas? Ah, não, eu tinha que ter reagido. Esses pensamentos não são de Deus. Esses pensamentos nem são seus. Alguém que veio para matar, roubar e destruir, que não quer ver você bem, que não quer ver a outra pessoa bem, ele está trazendo esses pensamentos na sua mente. É o diabo. Então você tem que disciplinar a mente. E toda vez que vir um pensamento negativo, ruim, contra a pessoa que você perdoou, você pode se levantar na autoridade que Jesus te dá. Isso faz parte da graça. E diz, Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus, sai daqui agora. Toma autoridade contra Satanás, contra o inimigo que não quer ver você bem. Aí logo que você faz isso, você vai para o último ponto, que está aqui no dedão, né? Se você começou com um mindinho. Ore abençoando aquela pessoa. Satanás te lembrou para o mal, você repreendeu Satanás, na mesma hora você começa essa ação dizendo, Deus, no nome de Jesus, eu apresento para ti o João, aquele que cuspiu na minha face, mas eu o abençoo, Deus, e eu desejo que ele seja abençoado por ti, derrama sobre ele a tua graça, envolve ele, a família dele, os filhos dele, Senhor, proteja do mal e comece a profetizar bênção na vida daquela pessoa. E eu te pergunto, o diabo quer ver alguém abençoado? Vou te dizer, não quer. Aí, quem sabe, ele vai dar uma volta no planeta, dar umas rodadas e vai vir sobre você de novo e com um dardo inflamado, um outro pensamento contra aquela pessoa. Mas você está coberto com a graça. E você reconhece e diz, Satanás, eu já te disse, já perdoei, sai daqui agora. E começa a abençoar a pessoa de novo. Sabe o que vai acontecer? Como o diabo não quer que ninguém esteja sendo abençoado, ele vai desistir de te lembrar. E aí, nesse contexto, algumas pessoas chegam a essa conclusão. Quem perdoa, esquece. Vou te dizer, não é verdade. Quando nós perdoamos, nós não temos amnésia, não. Da mesma forma, você acha que Deus tem amnésia quando Ele te perdoa? Não, Deus não tem amnésia, mas Ele toma decisão e Ele diz na sua palavra, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Isso não é ter amnésia, isso é ter a decisão de não trazer à tona, de não lançar na sua face novamente. Esta é a decisão também que nós
precisamos ter quando nós perdoamos alguém. Então, recapitulando, quem perdoa assume o prejuízo. Não esqueça isso. E aí, como devemos perdoar? Primeiro, escolher perdoar, tomar essa decisão de perdoar. Segundo, depender da graça de Deus e se revestir de Deus para viver essa decisão. Terceiro, voltar a fazer o melhor possível para aquela pessoa cujo relacionamento foi prejudicado ou quebrado. Quarto, disciplinar a mente e não permitir que nossa mente seja contaminada com pensamentos negativos sobre a pessoa, sobre o caráter daquele a quem nós perdoamos. E quinto, ore abençoando aquela pessoa. Mas ore abençoando, como nos diz o texto lá em Hebreus capítulo 12, e ele fala, abençoai, não amaldiçoeis, tá? Então, é fácil da gente torcer as coisas. Eu me lembro um caso que alguém estava reclamando comigo, dizendo, olha, aquele seu ensino não funciona para mim não. Eu já até orei pela pessoa e tudo, mas eu continuo pensando mal sobre ela. Aí eu falei, tá, mas me diz uma coisa, como é que você orou? Aí eu fui lá orar, eu falei, Deus, aquele cachorro, aquele sem vergonha, aquele que não faz nada de direito, Deus, pesa a mão sobre ele. Eu falei, meu amigo, não é isso. A Bíblia fala que é exatamente o contrário. Está lá no capítulo 12 de Romanos, como nós já citamos, verso 14, diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, quando alguém está realmente disposto a ser um canal de bênção na vida de outro, vai abençoar. E eu vou te dizer, eu nunca conheci alguém que mantivesse ressentimento no coração sobre alguém a quem ele está o tempo todo abençoando, o tempo todo ministrando, profetizando bênção de Deus na vida daquela pessoa. Tenha certeza que, se você aplicar esse contexto, esse ensinamento, essa estrutura, você será vitorioso. Então, na próxima semana, nós vamos aplicar isso daqui, tá? De uma maneira direta, sobre a quem, então, devemos perdoar. Esta é uma pergunta que nós precisamos fazer, porque tem muito a ver com a nossa história de vida. E nós precisamos trazer redenção também para a nossa história, para o nosso passado, porque se ele não for resolvido, nós o trazemos para vivê-lo novamente no presente. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos maduros o suficiente para levar a sério isso que estamos aprendendo na sua palavra. Amém.